Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juliano da Keep Growing e hoje eu vou falar sobre Selic 13,75. Mas a ideia sim é passar um aulão para você, para a gente falar um pouco o que isso impacta, o que eu devo fazer, o que acontece com os investimentos, para quem não investe, o que acontece no meu dia a dia, o que vai acontecer no futuro, devo saber mais, devo saber menos. Em alguns minutos eu vou lhe resumir, vou te trazer bons aspectos aí e alguns comentários bem relevantes que podem ajudar você a entender melhor e a usar melhor seu dinheiro ou no seu dia a dia também fazer melhores escolhas, tá bom? Fica comigo até o final. Bom pessoal, Selic 13,75, esse é o 12º aumento da Selic esse ano, agora pelo Copom, o último release aí 13,75, que é a nossa taxa de juros. Mas o que significa 13,75 da Selic? E nossa inflação hoje, se você não sabe, mas ela está em 11,89, né, a última atualização do Banco Central. Mas então, Selic, o que isso impacta para a gente? O que está acontecendo no mercado? Por que ela está tão alta? O que estava tão baixa? Deixa eu fazer um resumo para você. E também quero trazer algumas tendências, o que a gente tem que ter, quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter. A Selic, a alta mais histórica da Selic foi em 2016, né? Onde ela chegou em 14,25, foi o pico da Selic, da taxa de juros, e agora em janeiro de 2021, no ano passado, ela estava 2%. Foi um projeto muito ousado, eu diria um experimento muito ousado do governo, para 2% é muito baixo, né, para estimular a economia, estimular o consumo. E agora ela foi de 2% para 13,75%, e eu acredito que ela está chegando agora no final aí do ciclo de alta. Mesmo que ela for a 14% aí ao ano, no próximo release do Copom, ou daqui a 2 meses, mas não, esse 0,25 já não influencia mais, porque a alta, o pico histórico do valor total de 13,75 já chegou no limite ali, muito mais que isso a gente acredita que não vai. Bom, mas o que isso é a inflação e a Selic? Qual é a relação? Por que isso está acontecendo, né? Então, de uma maneira muito simples, existe uma oferta monetária, e não só no Brasil, mas no mundo todo, devido principalmente à pandemia, muita impressão de dinheiro, muito dinheiro impresso no mercado. E aonde a gente tem, por exemplo, bens de consumo e serviços, isso é a riqueza do país, né? Se tem muito dinheiro impresso que desequilibra o valor da riqueza do país, a gente acaba tendo maior consumo. E isso gera inflação. Por isso que a inflação é alta, tem muito consumo. E o governo fez isso muito bem, o Brasil, por sinal, em janeiro de 2021, apesar que esse experimento foi muito perigoso, baixou bastante a taxa de juros, estimulando o consumo. Só que isso também gerou uma inflação, como eu expliquei. E já fazendo um ponto aqui para vocês, e a gente tem contato no mundo todo, né? Então tenho relação com vários colegas de outros países. A gente sabe que, por exemplo, né, Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos agora já passou dos 9%. Vou repetir, inflação nos Estados Unidos já passou de 9%. Aumento de juros também está ocorrendo nos Estados Unidos. É o maior aumento dos últimos 41 anos, tá, pessoal? E na Europa, a mesma coisa, já estão em taxas altíssimas de inflação. A inflação estimada na Inglaterra, por exemplo, é de 13% ao final do ano. Vocês estão entendendo? Ela vai ser maior que o Brasil, que hoje estamos falando 11,89. Ano passado fechou ali em 10,06, se eu não me engano, mas já nos 2 dígitos. Mas a Europa tem mais inflação. A Inglaterra, por exemplo, com essa estimativa de 13% até o final do ano. E os Estados Unidos com uma inflação aí de mais de 9%. Então o Brasil, eu creio que ele reagiu bem. Não estou falando de partido político, nada, estou falando como fundador da Keep Growing, passando esse tema para vocês. O Brasil reagiu rápido em trazer a Selic, aumento da Selic em curto prazo de tempo para conter, então, esse consumo, tá? Mas o que isso impacta para a gente? O que isso impacta para você que está me assistindo? Bom, se você não é investidor no seu dia a dia, o ponto de atenção da Selic a 13,75, juros altos, para controlar a inflação, é que vai desestimular o consumo. Você precisa ter, então, cuidado com o seu dinheiro. Eu não preciso aqui dizer, né, eu acho que todo mundo sabe os aumentos dos preços das commodities, arroz, queijo, café, trigo, o que subiu, gasolina, combustível. Se nós olhar 1 ano e meio para trás, os preços foram lá no céu, né? Estão muito caros, foi um aumento drástico. No seu dia a dia, você precisa evitar parcelamento, evitar financiamentos,
evitar usar juros de cheque especial, cartão de crédito, fazer contas, vou comprar na loja parcelado e aí vai ter um juro, porque as lojas vão colocar um juro ali em cima, porque com um juro alto desse, uma Selic de 13,75 também vai ter esse juro alto embutido na compra que você faz, tá bom? Então tenha cuidado, evite agora, se você precisar comprar, compre com o dinheiro, se você precisar parcelar, estude bem qual é a taxa de juros que está sendo aplicada, pergunte. Eu estou lhe dizendo agora, 13,75 por ano dá mais de 1% por mês. Imagina se você é autônomo, se você é empregado, se você é dono do próprio negócio, ou se você também é empregado seletista, você tem uma inflação, um dissídio, um reajuste, você ganha 7, 8, 10, 11% de reajuste no seu salário, no seu rendimento. Imagina como você vai pagar 25, 30%. Isso é quase impossível, né? O dobro, você gasta muito dinheiro. Então essa é a dica de ouro para você. Tenha cuidado com seus parcelamentos, compra se precisar parcelar, porque a situação é difícil, né, gente? A gente às vezes não consegue comprar à vista, a gente não tem dinheiro. Os salários são pequenos, os custos são altos, a gente precisa parcelar. Então estude sempre qual é a taxa de juro e se pergunte se eu preciso desse produto agora, é uma questão de sobrevivência, eu vou fazer, como é que eu vou fazer, pagar menos juros, vou adiantar um pouco. Controle isso, porque nesse momento que a gente vive numa alta de juros, o dinheiro desaparece, ele some, porque é muito caro viver, tá? Custo de vida. Um aspecto importante da inflação nominal real. A inflação nominal, ela fala 11%, né? 11,89% agora. Mas a real, ela é bem maior. Se você pegar a inflação nominal menos os juros, que é a Selic, essas taxas, o Brasil ainda está entre os países que mais tem uma inflação real alta. É muito alto o nosso número real. Quer dizer, quando você vai no supermercado comprar alguma coisa, a inflação é 11, mas aquele produto subiu 3 vezes, 4 vezes. Então, na realidade, no real, né, ele subiu muito mais que o nominal. Então, tem que ter muito cuidado, senão o seu poder de compra diminui muito. A gente precisa ser inteligente. E investimentos? Bom, o que impacta no mercado financeiro em investimentos sobre essa taxa de juros? Eu recebi também uma pergunta no meu Instagram perguntando, tá, mas eu invisto aonde agora? Para quem quer fazer investimentos? Investe em renda variável, renda fixa, porque está alto, vou investir em renda fixa? Então, o meu ponto agora para você, para o mercado financeiro e investidor é cautela, muita cautela. Cautela, menos ganância e revisa a sua estratégia de investimento. Tenha certeza que você tem uma estratégia sólida de investimento. Você sabe onde você quer chegar. Por quê? Existe uma migração de pessoas. Quando a Selic estava 2%, juros a 2%, ok? A inflação estava 5%, 6%, houve uma migração para a Bolsa de Valores, para a renda variável. Agora é o inverso. O que está acontecendo? As pessoas estão saindo da Bolsa e estão indo para a renda fixa. O que isso me diz? As pessoas não sabem o que querem. Elas não têm uma estratégia de investimento. Pô, se você sabe o que você quer, você vai fazer as escolhas corretas e vai continuar no seu plano. E eu vou te dar um exemplo. O PL, né, preço sobre lucro da Bolsa de Valores hoje, ela está em 6,6. Atualização agora, tá, de julho. 6,6 o PL da Bolsa. Lógico, se você tirar as commodities que pesam muito na Bolsa, o PL fica em torno de 9, 9,5. Mas ainda é muito barato. Então a Bolsa está descontada? Sim, está. Qual é que é a estratégia? Você tem que olhar os segmentos que você está investindo. Tem segmentos que estão mais descontados, tem segmentos que estão menos descontados. A bolsa, como geral, ela está barata sim. Então tem estratégias que eu conheço de meus colegas que eles estão tirando dinheiro da renda fixa e comprando renda variável. Por quê? Porque está barato e a longo prazo esse preço tende a se valorizar e voltar à escala normal. Você entende? Então veja como é o contrário do que a maioria está fazendo. É indo para a renda fixa, um investidor que tem uma estratégia, por exemplo, a longo prazo, de viver de renda passiva, ele está investindo nesse momento na Bolsa por setores diversificado, né, sempre diversificado, para que ele consiga manter e ter uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de compra agora nesses valores, que estão baratos. Tá, mas não invisto em renda fixa? Calma, calma. A estratégia, de modo geral, ela é sempre diversificar. Às vezes a gente não sabe quem vai ganhar, né? A gente precisa ter uma cesta diversificada para que os elementos
os ativos principais dessa cesta nos levam para o rendimento esperado. Claro que é importante investir na renda fixa. Aonde a gente poderia investir agora na renda fixa para diversificar o seu portfólio? Em títulos públicos, por exemplo. Os títulos públicos pré-fixados estão na faixa de 13% até 2026. Título Selic pré-fixado 2029 eu não iria, mas 2025, 2027, eu acho que é uma boa oportunidade para quem pode esperar um pouco mais e fazer talvez um ganho à marcação ao mercado. Quando a taxa descer, o título sobe o preço. Essa é a marcação ao mercado. Então você comprou por um preço menor, vende num preço maior. Simples, né? Descomplicando as coisas para você. Ou você talvez tenha um IPCA+, onde tem títulos com IPCA que você protege o seu investimento contra a inflação, né? E tem um ganho real a mais, IPCA mais de 6%, por exemplo. E próprios CDBs e CDIs aí que estão pagando 105%, 110% do CDI do banco, por exemplo, que equivale a Selic. Então tem investimentos em renda fixa que você pode usar para sua reserva de emergência, você tem uma estratégia, por exemplo, precisa de um dinheiro a curto prazo, coloca na renda fixa, títulos do governo pré-fixados, ou a Selic, hoje mais 0,0019, né, que o título público paga, Tesouro Direto, certo? Também é uma maneira boa de deixar lá. Sempre tem em mente o imposto de renda que é descontado, né, e o AB3 também tem uma taxinha lá. Mas então a renda fixa, ela deve fazer parte do seu portfólio. Com a sua estratégia definida a curto prazo, você investe lá. Então, o que acontece nesse mercado financeiro agora? A tendência para frente, né? Eu acredito, e também os estudos que eu tenho feito, as pessoas que eu converso, as leituras que eu tenho, que a gente vai ter uma tendência de baixa da taxa de juros. A inflação, apesar que a inflação ela está diminuindo na velocidade, entende? Ela ainda está alta, mas a velocidade não está subindo mais todo dia no mercado, né? Lembra? Há pouco tempo atrás estava subindo quase assim semanalmente, os preços estavam trocando, agora está mais estável. Isso é um sinal positivo, certo? Eu acredito que para ano que vem existe uma pequena queda prevista. Por que não tão grande? Já explico também por quê. Porque o pacote contratado para 2023 já existe. Todas essas PECs que o governo trabalhou, incentivos fiscais, redução do CMS do combustível de 25% para 18%, tudo isso vai ter um efeito no caixa do governo federal, que reflete também nos estados. Isso está contratado já para 2023. O Banco Central, o Bacen, ele não está tão flexível para mexer muito na Selic, na taxa de juros, para conter a inflação em 2023, porque os custos já são muito fechados, muito amarrados, devido a essas medidas adotadas, principalmente esse ano, pelo governo. Tá? As pessoas até chamam PECs kamikazes, né? Mas eu prefiro ser um pouco mais polido nesse aspecto. Mas o Copom, sim, o Bacen já tem uma projeção bem interessante para 2024 em diante, onde ele sim está focando, o Banco Central está focando agora em 2024 já a conter a inflação e estimular o consumo novamente através de estratégias e instrumentos financeiros, onde um deles o principal é o aumento da taxa de juros, que é a Selic, que está acontecendo agora. Bom, tem que ficar ligado sim, você empresário, dono de empresa, empregado, não interessa se você ganha 10 mil ou 1.000, ou um salário ou 10 salários. Como eu falei no início do vídeo, o poder de compra ele diminuiu agora. A inflação, os juros mais altos desestimulam o consumo, as empresas vão produzir menos, elas vão ter os custos fixos ainda invariáveis para pagar no final do seu mês. Então tudo isso vai gerar um momento de retração na economia, né? E se você vai no banco, ou se você vai comprar parcelado, sem ser repetitivo, fica ligado nas dicas que eu passei. Bom, um último recado final também, eu estava me imaginando agora essa questão de investimentos e para as pessoas também terem um horizonte, é um horizonte de oportunidade, tá? Sempre existem cenários negativos e oportunidades positivas, depende de como você avalia isso. Então agora o cenário, eu trouxe também alguns pontos de atenção, mas existe sim um mar de oportunidades aí para quem você talvez que não é investidor, mas tem um valor na sua renda fixa e queira talvez pensar numa estratégia de investimento para sua aposentadoria, para sua renda passiva, para você ter sua liberdade financeira, conte conosco na Keep Growing. Eu tenho um módulo específico de mentoria
sobre a liberdade financeira, se chama de 0 a 1 milhão você também, onde eu ensino em 6 meses ou 8 meses, dependendo, porque o módulo é personalizado, específico para a pessoa, como ela pode controlar o seu orçamento, fazer um smart money, ela controla o seu orçamento, ela passa a ter controle e gestão, ela passa a começar a investir, e eu ensino também quais são os melhores investimentos para acelerar os ganhos, os rendimentos, sempre tendo um balanço entre risco e oportunidade, né? E aí com o objetivo específico de realmente prover condições de você ter uma renda passiva e uma liberdade financeira, tá? E um exemplo simples, tá? Hoje é se você, por exemplo, você vai trabalhar a vida toda para se aposentar, e vamos usar um exemplo mais clássico, que é a maioria do brasileiro, né, ou dos brasileiros, em plural, que recebe um salário mínimo. Imagina você com pouco valor investido, de uma maneira consistente, com uma estratégia clara, você também pode receber esse um salário mínimo através de rendimentos de ativos, principalmente em renda variável, onde empresas hoje, atualmente, estão pagando até mais hoje que a Selic, algumas delas. Claro que isso na Bolsa de Valores que eu estou falando, isso não é recorrente, mas temos empresas de energia elétrica, teve a Petrobras, teve a Klabin, teve a Engie, quem mais? Unipar, teve várias empresas que pagaram dividendos hoje na faixa de 16, 18, 20%. Então existe um mar de oportunidade. A Keep Growing, eu posso ajudar você a conquistar a sua liberdade financeira ou melhorar muito a sua questão e tranquilidade junto no seu controle financeiro e também na sua prospecção futura para te dar conforto, qualidade na sua vida. Tá? Esse é o propósito do Keep Growing. Se você ainda caiu de paraquedas hoje aqui, acesse nossas redes sociais, deixa o like nesse vídeo. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, pode nos chamar, eu tenho um prazer enorme em responder todos eles sempre. E o propósito do Keep Growing é ajudar você trazendo conhecimento para que você possa fazer melhores escolhas na sua vida. Seja na área financeira, seja na área de desenvolvimento pessoal, ou seja na área de desenvolvimento de carreiras, tá bom? Deixa um grande beijo, um grande abraço para vocês. Keep Growing, deixa o like, se inscreve no canal, para que a gente possa trazer mais vídeos e você vai ser notificado dos novos vídeos que vem, tá? Bons investimentos e cuidado com o seu poder de compra. Fique ligado com a gente. Um beijo e abraço. Tchau!